Graça e paz, meus amados. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Este alimento para o nosso espírito que nos fortalece nesta luta, nesta guerra que existe entre o nosso espírito que ama e deseja a Deus e a nossa carne, a nossa essência humana que deseja o mal. O apóstolo Paulo diz que na nossa carne, no nosso corpo, não habita bem algum. Porque o bem que desejamos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, este nós fazemos. De modo que ele diz no final desta ideia: miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, em Cristo Jesus nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, o perdão que nos torna justos, não por uma obra que nós tenhamos feito, mas pela obra que Jesus Cristo fez. Porque ele se tornou, ele, a palavra de Deus, que se fez homem, se tornou humano e esteve entre nós. Ele venceu o pecado. Ele veio cumprir rigorosamente os mandamentos que foi dado pelo Pai através dele no Antigo Testamento. Todos os mandamentos que foram dados pela palavra de Deus, assim como todas as coisas criadas foram criadas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus se tornou humano em Jesus Cristo, filho de Maria, para cumprimento de uma profecia de que da descendência de Davi viria o Salvador. Então, tanto Maria quanto José, que foi o padrasto de Jesus, vieram da linhagem de Davi. Então, Jesus é homem, é ser humano, ele se fez humano. Então, ele é 100% humano, da descendência humana de Maria, conforme uma profecia também que Deus deu lá em Gênesis, no capítulo 3, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E realmente foi. Mas ele é filho de Deus porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo Deus. Então, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele, sendo ser humano, sentiu tudo que nós, seres humanos criados por ele, sentimos: dor, medo, ansiedade, fome, sede. Foi tentado em todas as coisas, conforme nos diz as Escrituras lá em Hebreus, mas sem pecar. E como ele mesmo disse no seu primeiro sermão público, o mais conhecido, que está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ele veio cumprir a lei, ele não veio mudar a lei. Ele veio simplesmente dar um entendimento melhor desta lei. E ele fez isso. E esse entendimento não mudou a lei que fora dada por ele. Ele disse que até que tudo se cumprisse, nenhum tio, nenhuma vírgula sairia da sua lei. Mas ele deu um entendimento no sentido de que as obras, os mandamentos dados, não deveriam ser apenas uma atitude externa, mas algo do coração. Por isso ele diz lá que aquele que tem ódio pelo seu irmão já o matou, então já é condenado de morte. Então já estaria condenado por Deus, porque no coração havia ali uma ira, um ódio pelo irmão. E aquele que desejasse impuramente uma mulher já teria também adulterado no coração. Então não é apenas o ato, de fazer, de matar, de pegar uma arma e tirar a vida do outro, e não é o ato sexual, de se deitar com a outra, com o outro, mas aquilo que está no coração. Por isso que Jesus diz, que do coração nascem todos os maus desígnios, toda maldade, toda mentira, todo adultério, tudo nasce no coração.
E a palavra também nos adverte, lá em Provérbios, né? De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida ou da morte, como nós vimos. Guardar o coração. Por isso que Jesus pede que nós amemos ao Senhor, a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Precisamos entender, compreender Deus. E por isso eu me disponho aqui pela vontade de Deus, não por minha vontade, mas Ele colocou esse desejo no meu coração e é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Portanto, que o Espírito Santo Deus ministre essa palavra que é dele no coração de vocês. Amém? Bom, vamos orar? Senhor Deus, estamos neste tempo agora, Pai, totalmente focados na Tua palavra. Cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos orientado ao longo de toda a existência humana, Pai. O Senhor diz lá em Salmos, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, que bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, Pai, o seu prazer está na lei do Senhor, está na Tua palavra, e nela medita de dia e de noite. Oh, Pai, que nós possamos ter este coração, Senhor, que não ouve conselhos dos ímpios, não caminha com os pecadores e nem fica em volta de pessoas que só sabem zombar do Senhor e daquilo que é certo, Pai. Antes que o nosso desejo, o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra, por amor do Teu nome e para o nosso bem. Abençoa cada um dos amados que está agora, Senhor, ouvindo, assistindo esse devocional. Pai, repreende toda distração, Senhor. Que neste momento eles parem tudo o que estão fazendo e não dividam este tempo, que é o tempo que o Senhor quer falar ao coração deles, com outras coisas, com distrações, porque é assim que o inimigo tem roubado a santa semente que tem sido plantada no coração deles, na mente deles. Que ela produza frutos, Pai, na vida deles e para a eternidade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos hoje um tema que é o pastor que Deus lhe dá e o pastor que você deseja. O pastor que Deus lhe dá e o pastor que você deseja. E eu quero começar aqui com o texto de Jeremias, um versículo, Jeremias capítulo 3, no versículo 15, a gente vê aqui uma palavra profética que foi dada aí mais de 500 anos antes da vinda de Jesus Cristo, antes da vinda do Verbo de Deus, da palavra de Deus ao mundo. E a promessa de Deus que foi dada mais de 500 anos antes foi esta: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Amados, veja que Deus aqui deu uma promessa que daria ao seu povo. É óbvio que aqui ainda se referia ao povo de Israel, mas que depois se estendeu também para os gentios, dos quais nós fazemos parte. Porque a gente entende pelo Novo Testamento, conforme está escrito, que israelita não é aquele que apenas nasceu da descendência de Israel, mas todos aqueles
que confessam Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E aqui Deus está dizendo: eu mesmo darei pastores segundo o meu coração. São pastores que vão ter zelo pela palavra de Deus. São pastores que vão pregar com fidelidade a palavra de Deus para a salvação das pessoas. Então Deus aqui estava dando uma promessa. E aí ele enviou, porque ele mesmo veio para dar o exemplo. E ele foi o primeiro e supremo e, na verdade, único pastor do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus, dos cordeiros de Deus, do povo de Deus. E a gente vai ver, então, lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Nós temos aqui um texto onde Jesus se apresenta como este pastor prometido. E começa no versículo 1 do capítulo 10 do Evangelho de João. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem. Este é o verdadeiro pastor. Quem pertence a ele ouve a sua voz. Ele vai à frente e as suas ovelhas o seguem. Seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Veja que quem ouviu a voz do pastor verdadeiro segue. Este nunca seguirá o falso pastor, nunca seguirá o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amados, todos aqueles que falam algo diferente do que a palavra de Deus, que é Jesus, falou, todos que ouvem e seguem essas pessoas estão escolhendo pastores segundo o seu coração e não segundo o coração de Deus. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez. Tá bom, vocês não entenderam? Eu vou explicar de novo. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, com suas mentiras, com seus enganos, arrastando multidões, desviando-as do caminho da salvação. Porque as induzem ao erro, as induzem a crer em algo que não é Deus, a buscar riquezas na terra, quando a verdadeira riqueza está nos céus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata
e dispersa. Amados, aquele que é mercenário, aqueles que criaram religiões, fábulas, histórias, filosofias para desviar as pessoas do caminho da salvação, eles fazem essas coisas por cobiça, por ganância, por poder, por status, para ganhar notoriedade. Ao contrário, aqui o verdadeiro pastor se preocupa com as ovelhas e não consigo mesmo. Como João Batista falou, agora é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Que o nosso coração seja assim também. Que nós crucifiquemos o nosso ego na cruz e coloquemos Jesus no trono do nosso coração, para que a partir de agora seja Ele a viver através de nós. E a grande recompensa para aqueles que creem e obedecem à voz de Deus. Este, então, é o verdadeiro pastor, Jesus. Cuidado, amados, com os mercenários que estão enganando, e as pessoas estão se permitindo enganar, porque não meditam na palavra, não leem, não amam também com entendimento. Deus coloca claramente a maneira como nós devemos amá-lo e coloca claramente como devemos louvá-lo, adorá-lo, segui-lo. Coloca claramente como devemos viver, claramente como devemos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É aquele que nós observamos com necessidades deste mundo e temos recursos para ajudar. E então ajudamos. Óbvio, se tivermos condições de fazer isto. Mas no mínimo devemos ter compaixão por essas pessoas e amar. Amar é perdoar. Amar é não julgar as intenções por trás das atitudes. Até porque nós não vemos as intenções. É a única coisa que a gente não enxerga. Só Deus conhece o coração, os pensamentos, os desígnios, as intenções, as motivações de cada coração. Ele sonda corações e mentes e conhece as intenções. Nós não. Por isso nós não devemos julgar as intenções. Nós podemos até enxergar o erro, podemos até exortar a pessoa ao arrependimento, à mudança de caminho, e devemos fazer isso, para o bem dela, porque a amamos e não queremos que ela caminhe para a perdição. Mas devemos amar. Continuando aqui, amados, verso 13, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vocês conhecem o bom pastor? Vocês conhecem a palavra de Deus? Amados, vocês estão perdendo tempo se não conhecem, se não leem, se não meditam. Ninguém conhece alguém se não estiver num relacionamento com aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa falar. E Deus fala através da sua palavra. Nós falamos com Deus orando, falamos com Ele, colocamos diante dEle as nossas preocupações, os nossos medos, a nossa gratidão, fazemos os nossos pedidos a Ele, e que os nossos pedidos e as nossas orações, amados, sejam conduzidas pelo Espírito Santo Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Eu tenho me esforçado muito e tenho buscado o Senhor para que Ele me ajude em oração a Ele. Que eu possa orar a Sua palavra, que eu possa orar os desejos do coração do meu Pai. Eu sou imperfeito, mas eu tenho um Pai perfeito. Eu tenho um Salvador perfeito, que Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote eterno, que executou um sacrifício único e definitivo para pagamento dos meus pecados. Ele é o cordeiro do sacrifício.
ele se entregou para pagar ao Pai pelos meus pecados e pelos pecados de todos aqueles que o obedecem pela fé, porque o fizeram Senhor da sua vida. E ele é um intercessor nosso junto ao Pai, que impede que as acusações do inimigo, diabo é isso, acusador, que essas acusações cheguem diante do trono de Deus. Olha lá, ele pecou, ela pecou, está condenado. E Jesus então diz, não, Pai, essa pessoa me fez Senhor da sua vida. Eu conheço o seu coração, ela ouve a minha voz, ela se arrepende dos seus pecados, ela se converteu do engano, dos caminhos errados, e tem buscado somente a mim, tem confiado somente em mim e no Senhor, ó Pai. Então, os pecados dele e dela estão perdoados. Já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, conforme está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus por isso. Continuando aqui, amados. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava se referindo ao aprisco de Israel, né? Porque ele veio primeiro para os israelitas, né? Depois é que ele enviou os apóstolos, principalmente Pedro e depois Paulo, para os gentios, né? Então, e estava se referindo a nós, inclusive. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. O desejo de Jesus, do bom pastor, é que nós sejamos levados a Ele. Amados, este é o único caminho, a palavra. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele, a palavra de Deus. E que se tornou humano simplesmente para que nós pudéssemos conhecer e não ter dúvida. A palavra de Deus diz que os pecados cometidos anteriormente pela ignorância seriam até perdoados, mas de Jesus em diante não há mais desculpa, não há mais perdão, porque agora ele se manifestou ao mundo e provou com poder, fazendo sinais, prodígios e milagres, que ele era quem ele dizia que era. Nenhum outro fez milagres como Jesus fez. Ele é Deus. E não há mais desculpa. Quem ouve a sua voz e segue, este é salvo. Este encontra pastagem, segue em Jesus. Elas ouvirão a minha voz. Amados, que a gente ouça a voz de Deus. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus aqui agora está se referindo a quando estivermos com Ele no paraíso. E esse dia chegará. E eu acredito que nem está tão distante pelos sinais que nós temos visto, segundo as profecias que já foram cumpridas, né? E a gente pode enxergar isso ao longo das Escrituras, principalmente no livro de Apocalipse. E então lá haverá um só pastor, que é Ele, Jesus Cristo. Jesus, quando esteve aqui como ser humano, não deixou de ser Deus. E quando subiu aos céus, como Deus, não deixou de ser homem. O apóstolo João fala isso na sua primeira carta. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado ao lado de Deus, Jesus Cristo, homem. Testemunho que devemos dar em tempo oportuno. Então, amados, veja, nós temos ali alguém intercedendo por nós que conhece o que é ser humano. E ele sabe, amados, que nós somos imperfeitos. Ele não está preocupado com isso. Todos os seres humanos são. Por isso precisava que ele viesse e fosse um sacrifício vivo para Deus,
para pagamento do pecado de todos. Aquilo que a lei não pôde fazer, porque ninguém a seguia, ele veio demonstrar o seu amor por nós, morrendo em nosso lugar, quando ainda éramos inimigos dele. Não queríamos nada com ele. Então ele veio mostrar esse amor para nos constranger. Se não formos seguir, os mandamentos pela letra, que nós, ou pela lei em si, pelo menos por amor, por constrangimento a esse amor de Deus, a gente então agora pode seguir a Ele. Então nós fomos libertados da escravidão do pecado, que nos levava à morte, para agora nos tornarmos servos, escravos de Deus, em liberdade, para fazer boas obras, para fazer o que é certo, para a nossa salvação. E se escorregarmos, pedimos perdão, temos acesso direto em Cristo Jesus. Não há intermediários, amados. A palavra de Deus é clara em dizer isso. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós em nossas orações, porque não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, e temos Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Ele intercede, ele intermedia, ele media, ele é o mediador entre os seres humanos e Deus, e isso está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Amados, maravilhosa, a palavra de Deus não se contradiz. E esse último versículo é maravilhoso. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Amados, voltando para a carta, agora a segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem presbítero chamado Timóteo, no capítulo 4, ele vai falar também sobre o pastor, Aliás, acho que antes vale a gente olhar Efésios, capítulo 4, falando aqui sobre os dons do Espírito. Veja o que a palavra nos diz. E a graça foi, a partir do versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então veja, Jesus desceu aqui à terra como ser humano e pregou para os seres humanos, seres inferiores, pecadores. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Falando de Cristo. E ele mesmo, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que o Espírito Santo deu dons, para que cada um exercesse um papel no corpo de Cristo. Nós somos chamados, amados, chamados para pertencer a Cristo, chamados para uma missão. Essa missão está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Quando Jesus comissiona, ele diz: ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, diz algumas versões. Então veja que Deus distribuiu dons para este serviço.
Então, veja que nós pregamos o Evangelho não apenas dos púlpitos, através de uma pregação ou através de um devocional como esse, mas através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, da maneira como nós agimos no mundo. E as pessoas então começam a perceber que nós somos diferentes. Por quê? Porque nós obedecemos a Deus. Somos mansos, humildes, produzimos os frutos, o fruto do Espírito, que está também relatado lá em Gálatas. A gente pode ver isso aqui no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não existe lei que condene o bem que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós sejamos sal, luz dessa terra. Então, quando nós somos assim, as pessoas notam algo diferente. Nós estamos demonstrando o amor de Deus através da nossa vida. E aí então elas se interessando, nós dizemos por que somos assim. E elas então começam a ter o interesse de conhecer Deus, conhecer Jesus. E aí vão para igrejas saudáveis que pregam a sã doutrina e aí então são alimentadas pelos pastores humanos, né? Porque é isso que somos, nós somos apenas comissionados de Deus, enviados por Deus para levar a palavra que é dele. Ele é o sumo pastor. Nós pregamos a palavra dele, em nome dele. Não para fazer discípulos para nós, mas para fazer discípulos para Jesus Cristo. Não para seguir as nossas regras humanas, inventadas, tradições, rituais, não, mas para seguir o que Deus pede para que sigamos. E aí, continuando aqui, amados, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Jesus falou, quando ele orou ao Pai, no capítulo 17 de João, no versículo 3, ele disse assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhece Jesus Cristo e Deus através da palavra, que é o próprio Cristo, que inspirou homens santos a escreverem as Sagradas Escrituras. Amados, continuando aqui. Pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, veja que aqui está intrínseco que pessoas, vão arrastar crianças. O que Paulo quis dizer? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eles vão arrastá-las com qualquer vento de doutrina, ou seja, vão inventar doutrinas e as pessoas vão seguir. Vão seguir porque não conhecem a palavra de Deus. E se conhecem, negam a verdade de Deus e preferem acreditar no ser humano. E por que isso acontece, amados? Jeremias fala isso. Jeremias 17, no versículo 9, diz: enganoso é o coração,
e desesperadamente corrupto, quem o entenderá? Quem o conhecerá? Só Deus. Imagina, um coração enganoso e corrupto. É um coração que se corrompe. Então as pessoas acabam buscando mestres que estão oferecendo caminhos mais fáceis, prometendo coisas que não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que nós o conheçamos. Ele sim, Ele nos abençoa, Ele nos dá riquezas, Ele nos dá o que Ele quer nos dar. Porque Ele é bom, Ele é Pai, Ele é maravilhoso, mas nós não devemos colocar o nosso coração nestas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, diz lá Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas nós não devemos colocar o nosso coração aí. Jesus disse que onde estivesse o nosso coração, lá estaria o nosso tesouro. Ou vice-versa, onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Se o nosso tesouro está aqui na terra, nas riquezas, nos prazeres, o nosso coração está aqui. Não está em Deus. E nós estamos à mercê do inimigo. Estamos seguindo os mercenários que estão vendendo uma graça irreal. Vendendo como? Oferecendo coisas que na verdade estão mais desviando as pessoas de Deus do que aproximando delas. Ou, quando levam as pessoas a Deus, as levam por interesse. Eu não busco o Senhor por aquilo que Ele pode fazer por mim. Eu busco ao Senhor por quem Ele é. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que mesmo sem merecer, morreu no meu lugar, entregou a sua vida por mim, e eu quero entregar a minha vida a Ele. Amados, agora sim, para finalizar, a gente vai lá para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 1, diz Paulo exortando Timóteo, que ficaria, ele daria sequência à pregação do Evangelho, já que Paulo estava preso e não sairia mais desta prisão em Roma. Dali ele seria, então, martirizado, morto. E ele falou: Timóteo, agora é com você. Prossegue, leve esse Evangelho de geração em geração. E aí então ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amados, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo João, todos os apóstolos de Jesus, foram pastores segundo o coração de Deus. E Paulo estava exortando Timóteo a ser um pastor segundo o coração de Deus. Então, o que eu quero deixar como reflexão para os amados é isso, Quem vocês têm seguido? O pastor que Deus deu, o pastor que de verdade tem zelo e prega a sã doutrina,
prega a verdade ou o pastor que você deseja, o pastor que prega aquilo que o seu coração deseja? Você tem buscado pastores segundo o coração, o teu coração? Ou um pastor, uma igreja que prega a palavra de Deus e que tem então ali um pastor segundo o coração de Deus? Amados, aqueles que ouvem a voz de Jesus e lhe seguem, esses serão salvos. Esses conhecem a voz de Jesus. Não conhece a voz de estranhos. Se afasta de tudo aquilo que é engano e anda pelo caminho reto. Esses não se detêm, não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não fica assistindo coisas que não agregam, que não são boas, vão enchendo o coração de coisas más, e aí quando percebem estão agindo da mesma forma, desejando o mesmo mal, o mesmo pecado. Estão ouvindo mestres, líderes espirituais que estão pregando mentiras e fábulas. Esses, como Jesus disse, não entram no reino e nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Que tenhamos discernimento, que o Espírito Santo use essa palavra que é dele, no coração e na vida de vocês. Façam-os ter discernimento. Eu amo vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus.